Everybody sing that shit. Fala galera, beleza? Vídeo de hoje, análise e minha opinião a respeito do Motorola Edge 20 Lite. Então antes de começar o vídeo, não esqueça daquele like e inscreva-se no canal. Lembrando que links de compra na descrição do vídeo, assim como nossos grupos de ofertas no qual você pode encontrar este aparelho no seu menor preço. E se você quiser garantir aquele cashback e cupons em mais de 2.000 lojas, vou deixar na descrição do vídeo também o Cuponomia. Acessando pelo meu link na descrição do vídeo, você ainda começa com R$5 de saldo. Então vamos lá a nossa análise do Edge 20 Lite da Motorola. Então vamos começar pelo design do aparelho. Ele é relativamente compacto e leve, 185 gramas com 8,3 milímetros de espessura. Realmente ele tem uma pegada muito confortável na sua mão. Agora isso aqui temos que valorizar realmente entrada P2, ou seja, entrada para fones de ouvido, porque vários outros aparelhos dessa categoria não trazem tal conexão. O seu leitor biométrico também fica na sua lateral, assim como botões de volume. Apesar dele ser construído em plástico, é um acabamento muito bacana por sinal. Sua lente saltada, assim como todos os aparelhos atualmente, e um diferencial está aqui na sua lateral. Assistente do Google, você aperta e o assistente do Google vem. Apertou? Apareceu. O que deseja hoje? E aqui também temos a sua entrada para os chips e cartão de memória. No mais, o seu design só tem um ponto negativo, ao menos nesta cor, e se chama marcas de dedo. Daqui para o final do vídeo vocês vão ver algumas marcas de dedo, ao menos nesta cor. Sobre a tela do aparelho, sem dúvidas, um dos seus principais destaques, com 6,7 polegadas, com a tecnologia OLED. É isso mesmo, cores vivas e preto realmente profundo, contraste infinito, rodando na resolução Full HD Plus com 90 Hz de taxa de atualização. Ou seja, é uma tela mais que suficiente para a maioria dos usuários. É uma tela realmente bonita. Ainda mais que tem 1 bilhão de cores e suporte ao HDR nos aplicativos compatíveis. Como vocês podem conferir aqui agora neste exato momento, a tela já é bonita. Ativando o HDR é uma tela sensacional. Ângulo de visão realmente perfeito, como vocês podem conferir. Agora, quanto à câmera do aparelho, sensor principal de 108 megapixels, ultra-wide e macro de 8 megapixels, profundidade de 2 megapixels e a sua lente frontal com 32 megapixels de resolução. Quanto a resultados na prática, eu vou deixar algumas fotos passando na tela para vocês verem. Então, como vocês viram na prática, o seu sensor principal ele faz um bom trabalho. A ultra-wide e a macro também. A câmera frontal de dia tem uma definição excelente, porém eu tenho algumas observações. A sua câmera frontal, às vezes, ela perde o foco.
A sua câmera frontal à noite, ela poderia ser melhor por ser 32 megapixels de resolução. Mas isso é graças ao seu processador da MediaTek, que não é tão bom assim para processamento de imagens. Então tem um certo nível de ruído. Quesito filmagem do aparelho, ele suporta 4K 30 quadros por segundo ou 1080p 60 quadros por segundo na sua câmera traseira. Infelizmente, a sua câmera frontal fica limitado a 1080p 30 quadros por segundo, ao menos nativamente. Dito isso, eu vou deixar alguns vídeos passando na tela para vocês verem. Teste gravação de vídeo com o Edge 20 Lite da Motorola. Situação com extrema luminosidade para realmente vermos a qualidade máxima da câmera do aparelho. Só que infelizmente é limitado 1080p a 30 quadros por segundo. Uma pena um aparelho desse porte não suportar 4K ao menos 30 fps. Aqui estamos com o Edge 20 Lite numa situação com iluminação artificial. E aqui a gente pode conferir mais numa situação que vocês vão usar mais, por exemplo, já que nem todo mundo vai sair no breu aí na rua à noite para ver sua câmera, como ela se sai. E esse aí é o resultado aí, uma situação com muita luz artificial, né? Resultado bem interessante nessas condições. Teste gravação de vídeo com o Edge 20 da Motorola, versão Lite, gravando 1080p 60 quadros por segundo para maior fluidez. Então vamos conferir na prática como o aparelho vai se comportar, questão de estabilização, captação de áudio, tudo que a gente já sabe. Estamos aqui num lindo dia, como vocês podem conferir, excelente aí para a gente fazer alguns testes de câmera. Como o aparelho se sai em situação não muito favorável de luz, até porque aparelhos intermediários à noite a gente vê realmente a sua câmera. Mas este aparelho, pessoalmente, eu estou gostando bastante do seu resultado noturno, viu? Então, no final, na pós-edição, a gente confere o resultado final. Gravação de vídeo com a câmera ultra-wide do Edge 20 Lite. Então, vamos lá testar a sua linda câmera. Situação com muita luminosidade, como vocês podem conferir. Então, esta é a sua qualidade de imagem. Aqui estamos com a câmera ultra-wide do aparelho. Vamos ver como o aparelho se sai nessa situação. Olha só, sua captação, como o aparelho consegue se sair numa situação não muito favorável de luz, né? E então, chegamos à hora da verdade. Desempenho do aparelho. Temos aqui o Genshin Impact, nada melhor que o jogo mais pesado disponível atualmente para vermos o seu desempenho. Solta aqui aquele poderzinho, vamos ver do que o aparelho é capaz com o seu Dimensity 800U da MediaTek. Este daqui é um ponto positivo, o aparelho tem de sobra potência para rodar os jogos, a maioria deles com gráfico no médio, oficialmente. PUBG mesmo roda ali com gráfico no médio, Free Fire no Ultra, Call of Duty no médio também, porque as desenvolvedoras não liberam um gráfico extra. Mas potência o aparelho tem sim, viu? Genshin Impact aqui mesmo tá rodando no médio, as configurações aqui, ó. Se você quiser mais FPS a mais, é só reduzir. Mas eu gosto de um gráfico mais bonitão. Ó, tô bom hoje, hein? O aparelho tá segurando. Olha só o desempenho. Desempenho bem interessante. Vamos conferir gráficos. Configurações. Vamos em gráficos. Aparelho rodando no médio com FPS em 60, como vocês podem conferir. O aparelho segura tudo numa boa, lembrando que ele tem 6 GB de memória RAM, 128 GB de armazenamento interno, suporta cartão de memória. Essa daqui é a temperatura do aparelho, não é um aparelho esquentadinho, viu? Ele é relativamente frio, graças ao seu processo de fabricação de 7 nanômetros. Agora vamos a algumas particularidades. Ele vai ter 2 atualizações prometidas da Motorola, 2 grandes atualizações do Android.
E quesito conexões do aparelho, como o próprio nome do processador diz, Dimensity 800U 5G. Ele possui a conexão 5G e ele é 2 chip, Bluetooth 5.0, também tem rádio FM, é um ponto bem interessante a ser dito, Wi-Fi Dual Band 5 GHz e NFC. E o desempenho, como vocês estão vendo, tudo numa boa. Então vamos sair deste game e vamos ver a sua performance no uso diário. Feche o jogo e vamos iniciar alguns aplicativos como Facebook. Vamos para Telegram. Vamos para YouTube. Messenger. Como vocês estão vendo, o aparelho tem sim uma boa velocidade para o uso diário. É um aparelho que eu usaria no meu uso diário. Eu já usei aparelho com este processador e garanto para vocês que a performance é muito boa. WhatsApp, Facebook, as redes sociais, games, ele vai rodar ali nem que seja com gráfico no médio por limitação da desenvolvedora do jogo, que não liberou um gráfico ultra ali, por exemplo. É um aparelho bem valente quesito processamento, viu? E se a gente voltar aqui para o Telegram, tá aberto ainda. 6 GB de memória RAM proporciona muitas coisas abertas. Se eu quiser deixar até um jogo aberto em segundo plano, eu consigo. Realmente é um aparelho muito bom assim nesse sentido, porque ele já vem com 6 GB de RAM. Quesito performance, eu não tenho o que reclamar, viu? Lógico que você não pode querer comparar ele com o Edge 20 mesmo. O Edge 20 é o dobro da potência dele. O que vai mudar principalmente em games, que ali você consegue rodar tudo no Ultra. Aqui é gráfico no médio, por exemplo. Mas performance está aprovado. Quesito bateria do aparelho bem generosa com 5.000 mAh, que garante a vocês ficar o dia fora da tomada. Algo em torno ali de 8 a 13 horas de uso, você consegue. E um ponto super positivo, 30 watts de potência o seu carregador. E o outro ponto positivo é vir o próprio carregador. É isso mesmo. O aparelho carrega muito rapidamente em 1 hora e 13 minutos. E um ponto a ser observado, ele vem com fone de ouvido na sua caixa também, viu? Quanto ao áudio do aparelho, coloquem os fones de ouvido. Como vocês ouviram na prática, é um som respeitável. Uma nota de 0 a 10, eu daria nota 7. É um som acima da média, apesar de ser mono. Infelizmente, não é um som estéreo. Então chegamos à cereja do bolo chamada conclusão. Vamos aos pontos positivos antes de irmos aos pontos negativos. Como ponto positivo, leveza, 185 gramas. Tem entrada P2 para fone de ouvido, a tela é OLED com 1 bilhão de cores, 90 Hz, a sua câmera frontal tem uma excelente definição durante o dia, o seu foco durante a filmagem na câmera frontal também é excelente. A câmera traseira 108 megapixels, o seu sensor principal, é nível dos intermediários atuais, nível de vários aparelhos, digamos assim. A sua foto com a câmera ultrawide e a macro também são acima da média e o desempenho é ok. Em jogos tem um desempenho bacana ali no intermediário, no médio, por exemplo. Ele tem 5G, uma temperatura bem agradável, não é um aparelho esquentadinho. Ele tem promessa de 2 grandes atualizações. Ele tem rádio, a bateria, ele é econômico, tem fone de ouvido na caixa. Agora vamos aos pontos negativos. Ele suja, ao menos nessa cor vocês podem perceber algumas marcas de dedo. Pois é, se você vai usar sem capinha tem que ficar limpando, ao menos o aparelho já acompanha capinha na sua caixa. E isto é um ponto muito positivo, realmente. Outro ponto que eu não gostei neste aparelho, o seu áudio, a captação de áudio para ser específico. Em vídeos, ele não tem uma captação de áudio tão interessante assim. Ele tem um agressivo controle de ruídos. Pois é, a foto com a câmera frontal, às vezes ela perde o foco. A câmera frontal, à noite, ela peca por ser 32 megapixels de resolução. A filmagem frontal, com a sua câmera, durante a noite, ela tem muito ruído.
Mas isto é graças ao seu processador. Pois é, se fosse um Snapdragon, nada disso aconteceria na sua câmera. A ultra-wide, ela é bem intermediária, mas durante os vídeos eu até curti a sua definição. A sua filmagem é bem ok em si. A sua filmagem, que é a câmera frontal, é um ponto negativo. 1080p 30 quadros por segundo é tenso, porque tem aparelhos do nível de preço dele que filmam em 4K na sua câmera frontal. É isso mesmo. E o som dele é mono. Infelizmente não é um som estéreo. Nem tudo é perfeito, né? Mas eu diria que é um aparelho interessante, abaixo dos R$ 2.000. É uma opção a ser considerada. Os seus pontos negativos, mesmo principais, são devido ao seu processador MediaTek. Se ele fosse um processador Snapdragon, não teria esses pontos fracos em câmera. Então, assim, minha opinião, ele é uma opção forte, abaixo dos R$ 2.000, mas fica de olho, se a diferença for pequena, compensa pegar logo o Motorola Edge 20, viu? Porque é um aparelho superior e eu já vi ele mais barato do que o Edge 20 Lite, não tem lógica. Enfim, essa é a minha opinião, cabe a você decidir se compensa para você. Nenhum aparelho é perfeito e este aparelho tem alguns pontos negativos, assim como tem pontos positivos. E essa é a minha análise, minha opinião a respeito do Edge 20 Lite da Motorola. Então quem gostou do vídeo, deixa aquele like, inscreva-se no canal para acompanhar os novos vídeos, siga nossos grupos de ofertas que vão estar na descrição do vídeo também, link de compra na descrição e até o nosso próximo vídeo.